Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.9. Instruções dos Espíritos. Benefícios pagos com a ingratidão. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos observar a resposta dada pelo Guia Protetor sobre a caridade e a ingratidão. Vamos observar o texto. Guia Protetor, Sens, 1862. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas com a ingratidão pelo bem que fizeram, não mais o fazem com medo de encontrar outros ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, pois fazer o bem apenas para receber provas de reconhecimento, não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também orgulho, pois elas se comprazem na submissão do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz não a receberá no céu, mas Deus recompensará aquele que assim não procede. É preciso sempre ajudar aos fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem fazemos o bem não saberão agradecer. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará muito mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que sejais muitas vezes pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Além disso, como sabeis se esse benefício, momentaneamente esquecido, não trará bons frutos mais tarde? Ficais certos, ao contrário, que essa é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, vedes apenas o presente e trabalhais para vós mesmos, e não em benefício dos semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos, pode ser ignorada aqui na terra, mas quando o espírito tiver se separado da matéria, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo, e então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar essa dívida em outra existência, muitas vezes, aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima: um benefício nunca é perdido. Mas tereis trabalhado em proveito próprio também, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os elos que, na vida presente, vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade de relações que aproximam os seres uns dos outros, para seu progresso mútuo, admiraríeis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para ele chegardes. Comentários. Sempre os benfeitores da codificação, quando falam de caridade, reforçam que devemos ser caridosos sem interesse em receber algo em troca. Jesus, apesar de perseguido, consolava, curava e ensinava a doutrina consoladora. Os homens o retribuíram com a ingratidão da cruz, e ainda assim, deu para nós o exemplo sublime do perdão. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, disseram, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 34-43. Jesus, o exemplo sublime, recebendo a ingratidão dos homens, seguiu perdoando e amando, continuando seu trabalho e exemplo de amor e caridade. Quando praticarmos da caridade, e formos apedrejados com a ingratidão, lembremo-nos sempre do excelso exemplo do Cristo, e façamos como ele, que abençoou e amparou sempre. A ingratidão.
É preciso sempre ajudar os fracos e os que desejam fazer o bem, embora sabendo antecipadamente que não seremos recompensados por aqueles a quem o fazemos, porque aquele que se recusa a vos ser grato pela assistência que lhe destes, nem sempre é tão ingrato quanto o imaginais, muitas vezes age segundo o ponto de vista determinado por Deus, embora os seus pontos de vista não sejam, e muitas vezes não possam ser apreciados por vós. Que vos baste saber que é necessário fazer o bem por dever e por amor a Deus, pois disse Jesus, aquele que não faz o bem senão por interesse, já recebeu a sua recompensa. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos levará mais em conta do que se já tivesseis sido recompensado pela gratidão do vosso favorecido. Sócrates. Na senda renovadora. Não alegues a suposta ingratidão dos outros para desertar da seara do bem. Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas. Considera o poder de auxiliar que te foi concedido. Ninguém recebe o conhecimento superior tão só para o proveito próprio. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. Recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram, um dia, no recinto doméstico, sem aguardar o brilho de qualquer premiação. Revisa as sendas trilhadas e redescobrirás na base da tua riqueza de espírito um amigo anônimo encanecido entre a dificuldade e a abnegação, ou a assistência de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as incompreensões, a fim de que amadurecesses no entendimento da vida. Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso. Reconhecerás que essa mesma divina providência que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera agora sejas a proteção dos nossos irmãos mais fracos. Não sonegarás benevolência onde repontem agravos. Lembrar-te-ás da infinita bondade do Criador, que improvisa o oásis na aridez do deserto tanto quanto cultiva o jardim na amargura do pântano, e amarás sempre, aprendendo a distribuir os talentos de tuas aquisições espirituais. Ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor que nascerão de um simples gesto de bondade perante um coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo à secura, tanto quanto ninguém pode prever a alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre, lançada ao solo por muito tempo largado à negligência. Seja qual for o contratempo que se te erige em obstáculo na estrada a percorrer, age para o bem. Ambientando a fé no próprio íntimo, alterou-se-te a paisagem no dia a dia. Faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho. Quando assinalaste a verdade que te ilumina o espírito, tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a legião dos companheiros do Cristo, e diante do Cristo nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível convocação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emanuel. A parte da vida. Maria Dolores. Coração de Mãe, uma página de Pio Cuore, de Edmondo de Amicis, encarna-se num doloroso fato real no Brasil. A história do coração materno que, arrancado do peito pelo filho ingrato, ainda vela por ele, torna-se história entre nós. Chico Xavier, ao enviar-nos a mensagem abaixo, de Maria Dolores, para ser publicada no Dia das Mães, conta-nos o seguinte, ocorrido dia 25 de abril de 1972 em Uberaba. Uma senhora triste abeirou-se de nós e declarou-se em grande provação moral. Lamentou a própria viuvez e disse ser mãe de filho único, atualmente dono de fina cultura intelectual. O filho, depois de altamente colocado, usando procuração que ela própria lhe confiara, conseguiu subtrair-lhe todos os bens, banindo-a do sítio próspero que ela ocupava com a antiga companheira de serviço. Reduzida a extremas necessidades, vira-se obrigada a empregar-se como doméstica. Mas, embora tudo isso, profundamente amargurada, não condenava o filho que ama tanto. Conquanto nos narrasse a própria situação, só falava nele com palavras de bênção, secundadas de dor moral. Por fim, pedia ao espírito de Maria Dolores, a generosa poetisa desencarnada, que lhe desse algumas palavras de consolo. Confesso-lhe que muito me comovi com a história daquela mãezinha generosa e sofredora. E, com alegria, ao fim de nossa reunião, recebi a página que lhe envio. Escuta, alma querida. Se alguém te menospreza o coração, ou te amarfanha a vida, há pancadas de injúria e de aflição. Acaso, se a pessoa a quem o teu amor mais profundo se eleva é aquela que te espanca ou te atraiçoa,
procurando envolver-te em lufadas de treva. Se o laço mais querido, porventura, contra o teu próprio peito a súbita se lança, a constringir-te em garras de amargura, buscando aniquilar-te a mais bela esperança. Não nutras no caminho a mágoa por escolta. Recobre a própria chaga entre bênçãos e preces. Não retenhas em farpas de revolta o mal que não mereces. Aquele que te humilha desconhece, ainda mesmo que o perdoes, que articula no tempo trágica armadilha, que o colherá depois. Coração que te ofende, ignora, no fundo, por mais nobre se diga e por nobre se acate, que mais problemas soma a si mesmo no mundo, ante as leis do resgate. Raciocinando, assim, sob a verdade pura, não troques fel por fel nem reproves em vão. Quem, na terra, ao invés de reproche ou censura, precisa muito mais de ouvido e compaixão. Lembra-te de Jesus. Ama, serve e auxilia. Não ajuntes contigo espinhos onde estás. E onde a vida te leve, hás de ser, dia a dia, uma fonte de amor e uma bênção de paz. Maria Dolores. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 9. Lucas 23, 34-43. Revista Espírita, ano 4, março de 1861. Ensinos e dissertações espíritas. A ingratidão. Mediunidade e sintonia, Emanuel, capítulo 7. Na senda renovadora. Chico Xavier pede licença, autores diversos, F.C. Xavier J. Herculano Pires, capítulo 39. A parte da vida.